bimestre, né? O H4, a Revolução Socialista Russa, né? Isso aconteceu em 1917 na Rússia. Então, esse processo revolucionário tem 3 nomes importantes, que foi Trotsky, Stalin e Lenin. Esses aí são os 3 nomes importantes que irão conduzir essa revolução. Tem outro também do outro partido que a gente vai ver durante a aula. Então, a Revolução Russa é considerado o modelo clássico de revolução proletária, que destruiu a ordem capitalista e burguesa, lançando os fundamentos do primeiro Estado socialista no mundo, na história da humanidade, né? Pela primeira vez, a gente há aí um lugar onde pode se chamar que tem um socialismo, né? O que acontece a Rússia pré-revolucionária, né? A gente tem aí o czarismo, né? O czarismo na verdade, czar é um título para o imperador russo que está ligado ao César, né? Então, estamos em 1917, início do século XX, e a Rússia tem vestígios do antigo regime. E até posso dizer mais atrasada ainda, tem vestígios feudais, né? Então, a revolução vai fazer com que a Rússia aí, rompa com essa ordem antiga e capitalista, né? E surgindo uma proposta inspirada aí nas teorias de Karl Marx e Friedrich Engels. Isso a gente já conhece, que é o socialismo, né? Não possui paralelo histórico porque nunca tinha sido ainda imposta ou colocada em prática por ninguém, né? Então, a gente tem uma monarquia absoluta, como a dinastia de Romanov, né? Eles estão no poder desde 1613, são governos autocráticos. É uma influência da Igreja Ortodoxa, né? A Igreja Ortodoxa é a igreja que teve aí aquela divisão no Império Bizantino, e na parte oriental a igreja passou a ser ortodoxa, liderada pelo patriarca, na parte oriental. Na parte ocidental, a Igreja Católica Romana, liderada pelo Papa, né? Isso a gente sabe quando estuda Império Bizantino. E como era essa sociedade, né? 80% da população russa morava no campo, né? Então, mas as terras era dominada por uma nobreza rural. As terras não pertenciam aos camponeses, né? E a burguesia era submissa ao czar, né? Sem ideais concretos. Então, a produção era agrícola, atrasada, industrialmente miserável, fome e exploração. Porque num país semi-feudal, claro que a população tem que estar no campo, porque no feudalismo o que importa é a terra. Então as terras são de uma nobreza e esses camponeses não são os donos da terra. Como eu falei, são muitos camponeses, a população rural é muito grande. Então a gente tem uma Rússia enorme, daqui a pouco eu mostro o mapa, né? E está muito atrasada economicamente em relação à Inglaterra, à França, à Alemanha. E esse desenvolvimento industrial vai acontecer a partir desses empréstimos que o czar irá fazer aí com esses países desenvolvidos. Então a Rússia vai passar de um país semi-feudal para um país industrializado. Mas mesmo assim, né, tem uma desigualdade muito grande, porque os camponeses viviam na pobreza, na miséria, eram analfabetos, famintos. Os nobres viviam no luxo, na riqueza, na fartura, no desperdício, né? E tem uma aristocracia rural, um clero ortodoxo que detém o direito, o controle aí da propriedade. Esse é o Império Russo, né? As regiões industrializadas, elas estão na parte da Europa, aí, né? As mineradoras, as petrolíficas, a Transiberiana. Isso aí é o Império Russo antes de 1917. É um território enorme, né? Na verdade, ele é o maior país do mundo, né? E por que vai acontecer a queda do czar, né? Porque vai acontecer aí os desgastes políticos e sociais, né? A Rússia vai se envolver na guerra também. E Nicolau II, que é o nome do czar, ele vai ser deposto aí, ele vai renunciar, a gente vai ver isso aí, né?
Então, a gente tem uma classe social de clero, nobreza e exército que ocupam lugares administrativos, lugares privilegiados, são donos das terras, da riqueza. Camponeses, na maioria, vivem no campo, não têm privilégios, alguns são até servos, porque as terras não pertencem a eles, vivem aí na miséria. Uma economia atrasada, né? Uma agricultura tradicional, uma fraca industrialização. Essa é a Rússia pré-revolucionária, né? Antes da Revolução. E aí, em 1914, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial. Mas a Rússia está internamente com uma desorganização econômica, a gente já viu que a população aí tem fome e passa a acontecer aí saques, passeatas e protestos por causa dos gastos militares, né? E os desastres, né? Também em relação à guerra. A política de Nicolau II, ao querer dar continuidade na guerra, né, acelerou aí o processo da sua própria queda, porque mesmo com essas insatisfações internas, a Rússia não saiu da guerra. E Nicolau II foi o último czar russo, né? Ele tinha um poder absoluto, apoiado pelo exército, no clero e da nobreza, e com seus privilégios aí, né? Aí tem a foto da família dele, com 5 filhos, ele e a esposa. E então, a gente tem um absolutismo do czar numa Rússia pré-revolucionária, criação do Partido Social-Democrata, né, com essas propostas de mudança, e nesse momento aí, a Rússia entra aí também numa guerra contra o Japão. E acontece aí o Domingo Sangrento, que eu vou falar agora. Em 1905, os camponeses dirigiram-se ao palácio para reclamar trabalho e pão. Por quê? Porque a industrialização russa vai fazer com que muitos camponeses migrem para as cidades. Só que as condições de trabalho nas empresas eram como na Inglaterra no início da Revolução Industrial. Altas horas de trabalho, grandes explorações, salários baixos. Então, um grupo bem grande, na verdade, de operários foram até aí ao Palácio de Inverno do czar pedir, né, sugerir propostas de melhores condições de trabalho, e foram recebidos a tiro pela Guarda Imperial. E aí, esse foi denominado aí, chamado Domingo Sangrento, porque o czar não quis nem ouvir esses operários, né? Então, em janeiro de 1905, em Petrogrado, uma passeata pacífica liderada por um padre culminou no massacre de manifestantes pelo exército do czar. Esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangrento. Mais de 1.000 pessoas foram massacradas. Tornou-se o estopim para o início da Revolução, chamada posteriormente por Lenin de ensaio geral. O país foi abalado por uma série de greves e de revoltas após esse Domingo Sangrento. Inspirados nas ideias socialistas, surgiram no país vários partidos clandestinos de oposição à autocracia do czar. O principal partido foi o Partido Social Democrata, né, baseado no socialismo marxista. Em 1903, esse partido dividiu-se em 2 facções, os bolcheviques e os mencheviques. Os mencheviques, que era a minoria, era liderado por Martrov. Esses revolucionários defendiam a aliança com a burguesia e a passagem gradual ao socialismo através de um lento processo de reformas políticas. A passagem gradual está sublinhada porque os mencheviques eram brandos, queriam conversar, queriam aos poucos incluir o socialismo no país. Já os bolcheviques, que era a maioria, eram liderados por Lenin, eram revolucionários e defendiam a instauração do socialismo na Rússia como base de uma aliança entre camponeses e operários e só, sem participação capitalista, sem participação de outros países, sem nenhuma participação. Os operários e os camponeses tomarem o poder. Essa é a diferença. E a gente tem aí, o czar foi pego de surpresa, né? Diante dessa organização política, e foi obrigado aí a fazer algumas concessões. E aí ele cria a Duma, que é um parlamento russo controlado por uma burguesia liberal e grandes proprietários, né? Para quê? Para fazer uma constituição para o país, para ver se ele conseguia acalmar os ânimos desses operários, né? Mas
isso não aconteceu, né? E os próprios operários vão também criar um grupo aonde que serão aí os sovietes, né? Que são o último item aí. Soldados e operários organizavam-se em assembleias, os sovietes. Então, no governo criou-se Duma. E os soldados e os operários, os camponeses, criaram os sovietes, que eram essas assembleias. E nesse período aí, em fevereiro de 1907, o czar é deposto. Kerensky e o príncipe Lvov assumem o poder, querem uma democracia liberal. Eles são mencheviques. Mas a Rússia se mantém na guerra. Esse também foi um grande erro dos mencheviques, né? A situação camponesa não se altera e as terras não são distribuídas. Então, que socialismo é esse, né? Eles são responsáveis, como eu já falei, pela Revolução de Fevereiro. Vão derrubar o czar, vão formar aí uma liga camponesa, contudo, não realizam a reforma agrária, né? Aí tem aí o que não fizeram. Não fizeram a reforma agrária, não distribuíram a terra, que era essencial para o país, não tiraram a Rússia da guerra, né, devido às alianças que tinham com as democracias europeias. Esse foi o erro dos mencheviques. E as revoltas, as passeatas, os protestos continuaram se estendendo, fevereiro, março, abril, maio, junho. E aí houve o fracasso da crise da Revolução, porque a Rússia continuou dependendo de países capitalistas. Não era essa a ideia de um país socialista. E os bolcheviques lançam a disputa da direção daquele processo político, né? O lema dos bolcheviques: paz, pão e terra. Paz, imediatamente sair da guerra. Pão, resolver o problema da fome. E terra, atender a demanda da população que vivia no campo sem terras, né? E isso é a Revolução de Outubro. A Revolução de Outubro é liderada pelos bolcheviques. Por isso que a gente também fala uma revolução bolcheviques, né? Lenin chefia a nova revolução e impõe a ditadura do proletariado. Põe a prática de um conjunto de medidas chamado comunismo de guerra. Então, Lenin está aí no alto, aí, fazendo o seu discurso, falando sobre o povo. Ao lado aí está Trotsky em pé no tablado, ao lado aí, né? Os Romanovs são mortos, né? Tem uma série chamada Os Últimos Czares, né, na Netflix, que conta aí todo esse finalzinho de vida, esse momento aí dessa crise na Rússia, a emboscada, tudo que sofreu aí essa família e o comunismo aí sendo implantado, né? É uma série muito legal aí, como sugestão para vocês verem, né? Então, a revolução do comunismo de guerra, né? O fim da propriedade privada, distribuição de terras para os camponeses, nacionalização dos bancos, os camponeses têm que vender seu excedente para o Estado, redução do comércio livre e o Partido Único. Isso é socialismo. Isso aqui Karl Marx fala aí para colocar em prática, né? Um país socialista tem essas características aí, né? Então, as fases da Revolução Russa são duas. A primeira fase em fevereiro de 1917, a segunda fase em outubro de 1917. Então, são os bolcheviques que vão definir aí a Rússia socialista, né? Porque os mencheviques não conseguiram fazer isso. E a gente tem aí um grupo ligado à monarquia, que não é a favor disso tudo que está acontecendo na Rússia. E tem o apoio de países capitalistas, Inglaterra, França e Japão, aí, que temiam essas ideias socialistas se espalharem. E do outro lado, o Exército Vermelho, né, dos bolcheviques aí. E vai acontecer uma guerra civil. A guerra civil vai ser ganha pelo Exército Vermelho. E aí, finalmente, em 1921, com o fim da guerra civil, Lenin consegue colocar em prática aí o Partido Comunista, o socialismo definitivamente na Rússia, né? E cria aí uma nova política econômica que é para organizar a economia da Rússia. Como assim? Defendida por ele como um passo para trás para dar 2 para frente, né? Essa está explicado também na nossa apostila sobre esse assunto aí da nova política econômica, que ele vai aí pedir ajuda a alguns países capitalistas, mas não tirando aí a ideologia socialista, né? Reintroduzir algumas práticas capitalistas só mesmo para
dinamizar a economia. Isso é chamado um passo para trás para dar 2 para frente. E a Rússia passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nasceu aí em 1922, que é o ano término da Guerra Civil. Essa é a bandeira russa. Aqui, o símbolo, no caso, é uma foice, que simboliza os camponeses, e o martelo, que simbolizam os operários, a união desses operários. Né? Já falei aí da nova política econômica, que vai conseguir aí estabilizar a economia da Rússia. E aí os bolcheviques mudaram o nome do partido para Partido Comunista. E a Rússia, ou a União Soviética agora, vive um isolamento internacional. Os países capitalistas procuram se isolar da Rússia para impedir aí o avanço socialista em seus territórios. E aqui é o território russo, ou agora União Soviética. A partir de 1917, chamamos esse território de União Soviética. Depois de 1991, que vai ser o fim, a gente vai voltar a chamar de Rússia, mas nesse período é a União Soviética. Continuando, nós iremos agora para o H5, página 44 da apostila do primeiro bimestre, o mundo entre guerras. No mundo entre guerras, eu vou usar aí os regimes totalitários da Alemanha e da Itália. Primeiramente, nós vamos conhecer essas figuras, que uma já é uma figura muito emblemática, que é Hitler. Todos com certeza já conhecem aí a sua figura, como ele a sua imagem. E o segundo líder aí desses regimes totalitários é Mussolini. Mussolini, ele é o líder da Itália. E quais essas características principais aí, fascismo, ele vai surgir na Itália com o líder Benito Mussolini, visto que na década de 20, 30, a década de 20, há uma crise econômica na Itália, tanto na Itália quanto na Alemanha, por causa do fim da guerra. A Itália está aí com uma política e uma economia, na verdade, em crise, e o Partido Comunista está crescendo. Então, o medo aí, do comunismo que foi vitorioso na Rússia chegar a esses países é muito grande. Então, grupos da burguesia, da alta burguesia, irão apoiar pessoas e regimes totalitários. No caso da Itália, Partido Fascista, com o líder Benito Mussolini. A fama dele irá crescer tanta, e a política está com problemas políticos, porque o governo não consegue reorganizar esse país, porque Mussolini vai realizar aí uma marcha sobre Roma, dando uma grande demonstração de capacidade política, e vai ser convidado aí pelo rei Vítor Emanuel III a fazer parte do governo. Nesse governo, ele vai aí suprimir as liberdades constitucionais e instaurar aí uma ditadura totalitária, O título dele é Dulce, D-U-C-E, é Dulce, E aí tem essas características aí, militarização, xenofobia, nacionalismo, expansionismo, anticomunismo, controle do operário, controle da cultura, tem uma censura muito grande. E ele irá, após organizar aí a economia do país a partir de uma recuperação visando a indústria bélica. Ele vai investir em indústrias armamentistas e a economia da Itália estará estabilizada. Na Alemanha, não é diferente. A Alemanha está aí cumprindo o Tratado de Versalhes, que acabou o território, dividiu o território, apagou outras indenizações pós-Primeira Guerra Mundial e etc. Então, há uma crise econômica na Alemanha. Com a crise de 29, mais ainda. Então, a República de Weimar
não irá conseguir aí suprimir acabar com essa crise, né? E a Alemanha vai ser mais atingida do que todos os outros países em relação à crise de 29, né? Porque uniu aí tanto a crise de 29 quanto o Tratado de Versalhes, né? E Hitler, ele vai surgir aí criando um partido nazista e tentando dar um golpe de Estado para tentar resolver a crise, né? Só que ele vai ser preso. Nessa prisão, ele irá escrever um livro, né, chamado Minha Luta, onde escreverá aí toda a sua ideologia nazista. Quando ele sai da prisão, ele começa a divulgar essas ideias, né, e há esse apoio às suas ideias. Por quê? Por causa do medo comunista, né? O problema todo é que esses países estão em crise e a União Soviética deu certo com a revolução do proletário, né, dos operários. E o medo da burguesia ou dos grandes donos de indústrias perder suas indústrias é muito grande. Então, eles vão apoiar esses regimes para combater o comunismo também, né? Apoiar esses homens com essas ideias fortes. Então, o governo vai convidar Hitler a participar aí e tentar aí fazer parte desse governo, né? Quando o líder da Alemanha morre, Hitler toma o poder de vez, né? Ele era apenas o primeiro-ministro e com a morte dele, Hitler vai conseguir aí tomar todo o poder. E quais são as características do nazismo? Também a militarização, a xenofobia, o nacionalismo, o expansionismo e principalmente o antissemitismo. O que Hitler quer, né? Ele achava que os alemães eram uma raça superior, a raça ariana, e queria preservar a pureza dessa raça. E para isso era fundamental exterminar todos que poderiam aí fazer essa mistura, né? Outra ideia de Hitler também é buscar esse espaço perdido no Tratado de Versalhes, que é em busca do espaço vital, né? Por isso que ele vai invadir outros países para tentar recuperar esse território perdido no Tratado de Versalhes, né? Combater o socialismo e, além disso, criar aí um grupo militarizado chamado SS, aonde irá obedecê-lo aí cegamente. E aí a gente tem tudo organizado, né, nesse entre guerras para início de uma Segunda Guerra Mundial que a gente verá mais para frente. Então, é só isso, pessoal. Até a próxima aula.